Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos debater no campo das ideias e no campo racional. Nós temos aqui esse senhor, ok? Professor Oswaldo, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que simplesmente se recusa a acreditar em Deus. E mais do que isso, né? Ele tenta desafiar, a provar a plenitude de Deus. Para ele, Deus não existe, tá? E aí nós vamos assistir esse vídeo, né? Entender o que esse cara tá falando, sem julgá-lo, sem menosprezá-lo. Vamos tentar entender o ponto de vista dele. E depois que esse vídeo terminar, a gente passa para o debate, para o campo das ideias, tá? Mas vamos tentar entender, vamos dar um voto de confiança para o cara que está dizendo que Deus não existe. Vamos ver quais são os argumentos que esse cara pode falar, tá? Lembrando vocês que o áudio está baixo, eu recomendo que vocês aumentem o volume do telefone, né, para vocês poderem escutar. Mas quem não conseguir escutar, tem um texto narrando o que esse senhor está falando, tá? Houvesse um Deus de fato e um ser vivo comia outro. Um Deus que tivesse pensado criar criaturas que se devoram mutuamente é um degenerado. Ponto. Então, se houvesse um Deus de fato e que ele fosse um pouquinho só, precisava ser muito bom, um pouquinho mais civilizado do que qualquer um de nós, ele não inventava esta patifaria que é a vida. A vida é uma carnificina. A vida é deplorável e lamentável. A vida é você fazer muitos filhos, porque muitos serão devorados. Então sobrevivam os que puderem. 1000 tartaruguinhas, porque 900 serão comidas. Então, para mim, se houvesse de fato, de verdade, um Deus, e que fosse de fato Deus, não umas porcaria de teologia que não saiba nada, mas Deus mesmo, que não tivesse nada acima dele, faz o que quiser. Porque inventaram um Deus tão poderoso do cristianismo que não, ele não pode fazer isso porque tem uma lei. Como assim? Deus acima do qual tem uma lei. É ridículo, né? Teologia é ridículo. Pior que a teologia é uma coisa ridícula, porque espera que as pessoas sejam parvas. Se você pensar, não funciona. Não, se pensar, não funciona. Então o cabra é um Deus todo poderoso. Aí ele faz as criaturas para se comer. E você acha que isso é uma prova de bom caráter e credibilidade? Que seja. Mas não. Para mim, se de fato existisse um Deus, nós não precisaríamos nos devorar mutuamente. A gente poderia viver de luxo. A gente poderia ser como as plantas, fazer fotossíntese. E se você vier com a conversa fiada que é ou faz fotossíntese e fica parado, ou anda e não faz fotossíntese, eu vou dizer, no mundo existe. Mas eu falei que é um mundo utópico. Ou um Deus fosse de verdade, não essas porcarias de livro, mas um Deus que fosse de verdade, não poderia fazer eu com um saquinho aqui do lado que faz fotossíntese? Botou um saco pendurado que faz filho, porque não tem que ser o saco que faz fotossíntese. É um Deus, ele faz o que quiser. Então esse é o argumento do senhor falando, né? Ele acredita que Deus não existe. Vamos voltar ao vídeo agora. Você já assistiu o vídeo por inteiro, ok? Vamos reassistir o vídeo, né? Vamos reassistir o vídeo em parte, e vamos debater no campo da ideia, tá? Eu não vou citar versículo, eu não vou me aprofundar na Bíblia, porque o intuito desse senhor não é que eu abra a Bíblia e fique provando, tá aí Mateus, tá? Não, o cara quer uma resposta plausível mediante a ciência, né? A ciência a qual ele acredita. Então vamos acompanhar aqui, eu vou narrando. Houvesse um Deus de fato e um ser vivo comia outro. Um Deus que tivesse pensado criar criaturas que se devoram mutuamente é um degenerado. Bom, vamos lá. Primeira parte aqui. Você com certeza já estudou na escola sobre a cadeia alimentar, né? Pelo menos se você cursou até a 4ª série, deixa eu voltar o foco da câmera, você já estudou sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é assim, para quem nunca ouviu falar de cadeia alimentar, uma explicação rápida, tá? Licença poética aqui que eu vou cometer alguns gafes. Nós temos lá uma minhoca que está ali na terra. Aí, de repente, vem lá um pintinho, que é o filho da galinha, vai lá e come a minhoca. Aí, de repente, passa uma águia, olha para o pintinho e come o pintinho. Aí, de repente, essa águia, quando fica velha, se não houver predador,
Quando ela morre, os urubus vão lá e consomem aquela carne. E se não tiver quem consuma a carne do urubu, quando o urubu estiver morto na terra, os vermes assim irão comê-lo. Então, a cadeia alimentar é assim, grosso modo, tá? Não existe somente seres que são predadores e não existe somente seres que são presa. É uma estrutura complexa, né? Onde você tem aí as presas, os predadores, mas é um ciclo da vida. Por exemplo, a minhoca, que é alimento da galinha e de outros animais, ela ajuda a transformar a terra numa terra mais aeróbica, que receba mais oxigênio e, por consequência disso, a plantação consegue proliferar. A galinha, o esterco, que é o cocô da galinha, ele é rico em adubo, né? E isso faz com que também prolifere as frutíferas, os legumes. O esterco de galinha é amplamente utilizado para você poder, quem tem chácara, quem tem sítio, quem tem fazenda, utiliza esterco de boi ou de galinha para catalisar aquele plantio, aquela plantação. Então cada animal vai desempenhar um papel na natureza, ok? E tem animais que são caçadores de outros. Por exemplo, a cobra, ela é caçadora de tatu, ela é caçadora de paca, de sapo. Dependendo da ave rapina, ela é caçadora de cobra. Por exemplo, então, existe uma cadeia alimentar. Por que Deus preferiu? Eu vou tentar responder isso através da chamado maiêutica, né? Quando nós temos aqui o pilar grego da sabedoria, né? Sócrates, Platão, Epicuro. Nós vamos usar a maiêutica, o pilar do questionamento grego, para a gente poder tentar entender o contexto sem usar a Bíblia, tá? Se eu sou um Deus, por que eu simplesmente não posso permitir que os animais que eu criei não estejam vivos? Por que a tartaruga coloca 900 ovos, como ele disse, 1000 ovos, e 900 ovos não eclodem? Por que a natureza é assim? Nasce 30 tipos de espécie, só sobrevive 2. Por que eu faria algo assim se eu fosse Deus? Bom, se eu fosse Deus, primeira coisa, eu tenho um planeta limitado. O planeta que eu criei para essa vida é um planeta limitado. Por que você não criou um planeta ilimitado? Porque eu quero criar outros planetas com outras biodiversidades. Então, eu acredito que aquele tamanho de planeta, que não é pequeno, está excelente, né, para as espécies que eu vou chamar de humana. E outros planetas eu vou criar, tá, para outras espécies diferentes. Então, eu não quero usar toda a existência do todo somente para o planeta Terra. Eu acho que eu posso fazer uma coisa menor e colocar outras existências, outros planetas, como diz muitos outros alienígenas aí. Beleza? Então nós temos a Terra, que ela tem recursos limitados. Se nós temos uma Terra que possui recursos limitados, faz sentido uma procriação absurda que não tenha refreio? Faz sentido uma tartaruga colocar 1000 ovos? Eu não sei quantos ovos uma tartaruga coloca, tá? Licença poética. Faz sentido uma tartaruga colocar 1000 ovos, os 1000 ovos eclodirem e criarem 1000 tartarugas? E depois dessas 1000 tartarugas vão colocar mais 1000 ovos e assim vai. Em 3, 4 gerações nós vamos ter mais tartaruga na Terra do que grão de areia. Então não é tão interessante a gente gerar essa estrutura colossal e absurda. Não é tão interessante. Outras coisas. Se eu fosse Deus, eu não colocaria todos os animais para comerem verduras, para comerem capim, para fazerem fotossíntese, como ele mesmo vai dizer aqui no vídeo, né? Eu não faria isso. Eu criaria animais que são presas, animais mais dóceis. Geralmente a presa, os olhos são na lateral. Você pode olhar que animais que são presas, como o cervo,
os olhos são para o lado, né? E animais caçadores, os olhos são para frente, né? Fora a arcária dentária. Eu iria criar animais que simplesmente consigam trazer um equilíbrio para aquele planeta. Ou seja, poderia passar 10 bilhões de anos que aquele planeta iria estar em perfeita sintonia. Porque a carne daquele alimento, por exemplo, o pássaro morreu, os vermes comeram. Depois eclodiram, aí outros animais vão comer aquele verme. Ou simplesmente ele acaba virando esterco para a natureza. Eu iria criar um sistema 100% perfeito. Um sistema que mesmo que passasse 2, 3, 10 bilhões de anos, ele continuaria existindo. Por quê? Porque o oxigênio não vai esgotar. O oxigênio não vai esgotar porque as plantas, as árvores fazem não só fotossíntese, mas elas produzem o oxigênio, elas consomem o gás carbono. Outra coisa importante, eu iria criar um sistema que os animais, né, iriam se regular. Por exemplo, se numa região eu tenho muito sapo, essa proliferação de sapo pode destruir algumas plantas específicas, fazendo com que essas plantas possam entrar em extinção. Então, eu iria criar certos predadores para equilibrar o jogo, equilibrar a balança. Então, a vida como um todo, ela é um ajuste fino de Deus, onde nem todos sobrevivem, mas é um equilíbrio na balança. Então, eu acredito que a explicação seria essa, para essa história de por que os animais 10, a galinha coloca 10 ovos, aí só choca 8, 2 se perde. Eu acredito nisso, tá? Agora, a existência do paraíso é a existência perfeita de Deus. Se você procura a perfeição, somente na perfeição divina de Deus. A Terra, por excelência, não pode ser perfeita. Porque se a Terra for perfeita, ela está dentro da plenitude de Deus. Estando dentro da plenitude de Deus, a maior perfeição que existe é nunca a Terra ter sido criada. O todo, o logos, onde existe a perfeição, é algo que não é concebível nem mesmo a criação. A criação, ainda que para os nossos olhos seja uma criação perfeita, aos olhos de Deus ela é imperfeita. Então, se Deus anseia somente pela perfeição, a raça humana, os anjos, nada deveria ter sido criado, porque perfeito somente é a excelência de Deus. Vamos continuar aqui. Então, se houvesse um Deus de fato, e que ele fosse um pouquinho só, não precisava ser muito, um pouquinho mais civilizado do que qualquer um de nós, ele não inventava esta patifaria que é a vida. A vida é uma carnificina. Perfeito, já expliquei. Ajuste fino, cadeia alimentar e como que a vida se prolifera. Já expliquei isso aqui. Vamos continuar. A vida é deplorável e lamentável. A vida é você fazer muitos filhos, porque muitos serão devorados, então sobrevivam os que puderem. 1000 tartaruguinhas, porque 900 serão comidas. Beleza, tá explicado. Já vamos continuar. Então, para mim, se houvesse de fato, de verdade, um Deus, e que fosse de fato Deus, não umas porcaria de teologia que não serve para nada, mas Deus mesmo, que não tivesse nada acima dele, ele faz o que quiser. Porque inventaram um Deus todo-poderoso do cristianismo que não, ele não pode fazer isso porque tem uma lei. Como assim, um Deus acima do qual tem uma lei? É ridículo, né? Entendi o ponto de vista dele. Ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte: como é que pode um Deus ser onisciente, onipresente, onipotente e estar abaixo da lei? Não faz sentido. Concordo com o Senhor. O que é onisciência? É você ter a consciência de tudo, saber tudo o que está acontecendo. Onipresença é estar em todos os lugares e onipotência ter o poder absoluto sobre todas as coisas. Então esses são os três adjetivos, as três características da plenitude de Deus: onipotência, onisciência, agora esqueci, me deu um branco e onipresença. São essas três características de Deus. E se Deus é tão poderoso assim, por que ele tem que estar abaixo da lei? Não faria muito sentido. Por que Deus está abaixo da lei? E aí entra um pequeno detalhe.
Lembre bem, Deus criou regras nesse mundo, não é só para ele seguir, é para a vida como um todo seguir. Se não me falha a memória, existem 27 constantes nesse universo, não é o planeta Terra, são constantes. Se não me falha a memória, existem 27 constantes no universo que, se você chegar nessas constantes e alterar uma vírgula, por exemplo, 1,4, você alterar para 1,3, o universo se desfaz. Então é um grande ajuste fino no universo. São 27 leis intrínsecas que regulam o universo. Uma coisa importante, vamos lá, Big Bang. Para a existência do Big Bang, para a existência de um todo, nós precisamos que essas partículas que entraram numa explosão, antes delas entrarem em explosão, nós precisamos que exista uma matemática antes da criação que seja compatível com a explosão. Se nós não tivermos uma matemática que seja compatível com a explosão, então esses corpos não vão se expandir. Ou seja, nós precisamos de uma matemática, de um ajuste fino, não é só uma constante, são 27, nós precisamos de um ajuste fino para que possa ocorrer essa expansão chamada Big Bang. Estou explicando pela ciência, tá? Na qual eu particularmente não acredito. Para mim é o endosso bíblico. Mas nós precisamos de 27 constantes, um ajuste fino para que ocorra o Big Bang. Se tiver um erro, uma partícula mal ajeitada, nada disso iria funcionar. Então, só por ter algo inteligente por trás do todo, já demonstra que existe uma divindade muito superior. Ah, mas e se o universo, o Big Bang, foi criado por alienígenas? Quem criou os alienígenas? Os alienígenas foram criados numa dimensão e não sei o quê. Quem criou essa dimensão? Você vai cavucando, você vai chegar à concepção da plenitude e existência de Deus. E aí, então, por que Deus ele cria essas leis? Para que haja a vida. Deus não precisa respeitar a lei, até porque na própria Bíblia fala que Deus parou o sol, mediante uma guerra do povo hebreu. Deus não precisa respeitar a lei. Porém, nós, para existir a concepção da vida, precisamos respeitar a lei. Você já imaginou como que seria a vida se ao invés da gravidade ser 9,8, ser 98, 10 vezes mais? Imagina que você pesa 90 quilos. A partir de agora não existe regra. Lá na África você pode pesar 10 vezes mais e lá nos Estados Unidos você pode pesar apenas 5 vezes mais. E lá no Brasil você pode pesar 1/10. Imagina, o cara que vive na África, se o cara tem 90 quilos, ele vai passar para ter 900. O cara que está nos Estados Unidos vai ter 450 e no Brasil o cara que tem 90 quilos vai ter 9. Então você imagina, por que é constante? Ela é constante absoluta em toda a existência. Então é isso que você tem que entender. As leis de, por exemplo, velocidade da luz, a proliferação da velocidade da luz, todas essas constantes, esse ajuste fino que cria a nossa percepção de realidade. Então, Deus criou essas leis não para ele, mas para nós. E por que Deus respeita essa lei? Porque ele dá o exemplo. Um pai que não dá o exemplo para o filho, cara, ele faz besteira. Por exemplo, se o pai começar a cagar em cima da mesa, porque ele tem esse direito, ele comprou a mesa, ele comprou a casa, não existe nenhuma lei no governo que proíba você de cagar em cima da mesa, o cara vai lá e começa a cagar em cima da mesa. O filho, que tem seus 2, 3 anos de idade, não entendendo a situação, vai achar aquilo ali normal. Pô, se o meu pai caga em cima da mesa, pelo menos eu vou cagar também. Então, o que acontece? Você vai criar um desarranjo. Agora, quando você dá o exemplo, porque Jesus Cristo é basicamente isso, é você dar o exemplo, né? Basicamente, você vai fazer com que as pessoas sigam certas condutas. Então, o fato de Deus obedecer às leis que ele mesmo criou
não limita o seu poder, mas traz o exemplo para a criação do que deve ser feito. A gente não tem lei de trânsito, não tem um semáforo. Pô, nós temos um semáforo que é vermelho, amarelo e verde. A ambulância, quando está numa situação de socorro, ela passa pelo sinal vermelho, não está nem aí. Policial é a mesma coisa. No entanto, nós, como seres humanos, nós obedecemos a lei para que o trânsito não vire um caos. Então, essa é a explicação da existência da lei. Vamos continuar. Teologia é ridículo. Pior que teologia. Ele fala que teologia é um negócio ridículo. Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu os quadros de santos na Igreja Católica? Cara, tu pega o Padre Pio. Padre Pio, ele possui um corpo incorruptível. Tu pega, tem santa que... Os caras não colocaram formal, não. Tem santa que tu visita na basílica que ela parece que ela tá dormindo, mas tem 400 anos aquele corpo. Já viu? Como é que é possível, mediante a natureza, a existência? E o caso de pessoas que aí entra um detalhe. Nós não estamos falando da Bíblia. E o caso de pessoas que eram cegas de nascença e foram curadas. Pessoas que nasceram sem um globo ocular e, pelo milagre de Deus, passaram a ter globo ocular. Como é que você explica isso pela ciência? Será que o acaso vai criar um globo ocular? Eu acredito que não. E os casos, pega aí Maria de Guadalupe, manto de Guadalupe, onde derramaram acidentalmente ácido nele, fez um buraco e 2 horas depois ele já estava se reconstruído. E o caso da casa, tem um caso da casa onde Maria e José viveram e devido à Inquisição, a aquisição dos árabes ali, como é que é o nome? Tem um nome correto para isso, né? Estava ocorrendo uma perseguição ali na Palestina, naquela região, do povo muçulmano. E aí a casa de Maria e José foi transportada lá do Oriente Médio para a Itália. Como é que é possível isso? Ela desapareceu e apareceu em outro lugar. Teve um caso, eu cansei de falar isso aqui, teve casos documentados de um americano que foi pregar o evangelho de Deus em Cuba e você vê o passaporte do cara. O cara foi para Cuba, foi pregar o evangelho, foi preso, foi torturado, ficou 15 dias sendo torturado e momentos antes de morrer, um anjo de Deus aparece, pega ele no colo e em questão de segundos ele aparece na cama da sua casa, todo ensanguentado. E aí eles conseguem chamar os socorristas para socorrer o cara. E quando vai ver, tá lá que a passagem de volta para os Estados Unidos não ocorreu. E outra coisa, não tem nenhuma imagem do cara voltando. O cara foi para Cuba pregar o evangelho, simplesmente foi pego, preso, torturado e depois apareceu nos Estados Unidos, milagrosamente. Quantos casos de milagres que não existem, cuja ciência não consegue explicar? É o que eu sempre digo, se você estudar pouco a ciência, você vai se afastar de Deus. Se você estudar muito a ciência, você vai se aproximar de Deus. Tem um vídeo, eu vou colocar aqui só para vocês poderem entender, que é sobre o Dr. Enéas, né? Falando sobre o corpo. Vamos só pegar aqui para você ver aqui, ó. Dr. Enéas, Deus. É só para vocês verem aqui, ó. Em 1999, só rapidinho voltar aqui, tá? Em 1999, o Dr. Enéas estava explicando sobre por que ele acredita em Deus. O resumo da ópera é que ele está falando o seguinte, ó. Olha só. 500 milhões de palavras, dividido por 300, 2 milhões de páginas. 2 milhões de páginas, dividimos uma dessa. 15 por 5 para 4. Essa 5 para outra, essa 5. Tô acelerando aqui, tá? 4 mil livros de 500 páginas escritos em um novo som.
4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Quantos, para quem não sabe, cromossomos o ser humano tem? Tá? 23 pares de cromossomo, ou seja, 46 cromossomos para quem não sabe. Então você imagina, se um cromossomo tem 4.000 livros de 500 páginas de informação, pergunta para vocês, e os 23? Olha o tanto de informação que tem no corpo humano. Será que a natureza teria criado isso através da evolução das espécies? Então, você pega o debate sobre... Inclusive tem um outro aqui muito interessante. Eu não vou me aprofundar nisso aqui não. Você pode colocar em palestra 1999, Dr. Enéas explica por que acredita em Deus. É um vídeo de 8 minutos, eu não vou colocar aqui para não perder o fio da meada. Mas olha só, Olavo de Carvalho, Deus. Tem uma coisa interessante aqui, olha só, sobre a existência de Deus, né? Eu gostaria de pegar uma parte mais curta sobre isso, né? Porque é 20 minutos, mas ele fala basicamente o seguinte: para existir, olha só, para existir o Big Bang, inclusive as constantes do Big Bang, olha só, quantas constantes universais existem? As 12 leis universais são consideradas leis intrínsecas, imutáveis, ok? Agora vamos pegar só constantes universais, se a gente ter uma ideia aqui. Olha só, se não me falha a memória, são 27 constantes, tá? 26 constantes. E olha só, leis universais. O que são leis universais? Se tu alterar qualquer coisinha nessas leis, o universo deixa de funcionar. Lei da energia, lei do ritmo. Polaridade, lei da transmutação, lei da compensação. Isso aqui tem mais cara de... Deixa eu pegar aqui, ó, o FMG, ó. Constantes físicas fundamentais. Vamos pegar esses caras, muitas vezes a gente acaba... Aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Aceleração da gravidade, 9,78. Velocidade da luz no vácuo, 299 milhões. Carga elementar, 1,6. Constante elétrica, 8,85. Constante magnética, eu não vou saber falar isso aqui. Massa de elétron, massa de próton. Razão e carga massa do elétron. Constante de Planck. Constante universal dos gases. Constante de Boltzmann, aqui, ó, raio de Bohr, movimento magnético do elétron. Tudo isso aqui é constante. Aí você se pergunta, se você alterar uma vírgula nessa constância, o universo se desfaz. Como é que isso aqui estava presente antes da criação do Big Bang? Lembrando que eu não acredito no Big Bang, mas estou tentando explicar para esse senhor através da ciência. Como é possível que todas essas constantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 constantes. Como é possível que essas 21 constantes já existiam antes do Big Bang? E antes que você me diga que o Big Bang pode ser o início ou o final de outro universo, mas e aquele universo para trás? Como é que na criação daquele universo tinha essas constantes? E no início de tudo, vamos pegar o Logos. Pode ser que o Big Bang nós estejamos na milésima recriação do universo. Vai voltando a fita. Como é que a existência do todo isso aqui apareceu? Como é que lá a existência, como é que isso aqui apareceu? Isso aqui apareceu antes do tempo, véio. Como é que isso aqui apareceu? Como é que isso aqui já era possível antes da existência, antes da matéria, antes da existência do espaço-tempo? Isso aqui, ó, já existia. Para ocorrer o Big Bang, isso aqui já tinha que ter existido. Como é que isso aqui já existia antes da criação do todo? Se não foi alguém que criou. Agora, qual ser é capaz de fazer um ajuste fino na gravidade, na aceleração, na velocidade da luz? Qual ser que é capaz de ajustar isso?
Os alienígenas não conseguem ajustar a física, meu irmão. Você pode criar aí máquinas que anulam a gravidade através do campo eletromagnético da Terra e criar disco voador aí que não respeita as leis da física até certo ponto. Você está usando aí um campo toroidal magnético, né, cuja aceleração e amplitude magnética não é relacionada a combustível fóssil, a bateria. Basicamente é uma tecnologia que talvez daqui a 1000 anos a gente consiga chegar. Mas você nunca vai ver um alienígena falando assim, eu consigo alterar as leis da física para o universo inteiro. Não. No máximo você vai conseguir criar um ambiente fechado e criar aquela pequena realidade durante um tempo. Mas você não consegue fazer isso no universo. Como é que ocorre isso aqui, ó? O universo, para ter criado isso aqui, já tinha que ter existido. Aí eu te faço a pergunta, e a quantidade de milagres que estão prescritos na igreja? Então, qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? Vamos voltar aqui a imagem aqui para você poder entender. Qual que é a moral da história? Ainda que esse senhor tenha formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você pode ser, por exemplo, doutorado em alguma... Isso não quer dizer nada. Nada. Por quê? Porque simplesmente, se você não consegue entender a lógica por trás do logos, não adianta o seu diploma. Você pode falar assim, olha, eu não acredito em Deus, mas alguma coisa criou isso aqui. E para isso aqui existir, tinha 21 constantes. 21 constantes ali, ó. O elétron, para existir a cadeia de valência, ele tem que ser perfeito. Se tiver uma variação, ele não funciona mais. Então, como é que isso pode ser possível? Isso tinha que existir antes. Porque se isso fosse existir depois, ia ser uma bagunça. Então, basicamente é o que eu digo para você. Você olha para um cara que, ao meu entender, não é porque virou senhor que virou santo, não. Você olha para um cara que, ao meu entender, não tem intelectualidade. Não tem. Pode ter doutorado, pode ter estudado em Harvard, pode ter tá trabalhando na NASA. Cara, para mim, continua uma pessoa irracional. Você pode falar assim, eu não acredito em Deus da Bíblia. Beleza, mas porra, como é que essas constantes existiam antes? Como é que existiam antes? Aí tu pega, por exemplo, a gente tá pegando o Big Bang, né? O Big Bang. Quantos planetas que não existem nesse universo? Quantas realidades que não existem nesse universo? A gente pega aí X, Y, Z, K, vou pegar as dimensões do espaço-tempo, X, Y, Z. Você tem o T, que é o tempo. Você tem as quartas, quintas, sextas, sétimas dimensões. Aí você entra numa série de coisas que talvez para a ciência hoje em dia seja desconhecida. Como é que tudo isso, cara, já existia antes do começo? Antes da criação de anjo, antes da criação de qualquer coisa. Vamos continuar aqui o entendimento desse cara. Olha, bom caráter para a atividade, o que seja. Mas não. Para mim, se de fato existisse Deus, nós não precisaríamos nos devorar mutuamente. A gente poderia viver de luz. Aí o cara vai falar, por que a gente não vive de luz? Por que nós não fazemos a fotossíntese? Pô, Deus ele tem poder ilimitado. Todos nós poderíamos viver de luz, né, sem precisar comer. Por que Deus não fez isso? Mas Deus fez isso, cara. Deus fez isso. Porque, se tu estudar sobre a alma, a carne, o espírito e a alma, pelo menos uma coisa você vai ter que entender. Quando você morre, você pode entrar aí na internet. No exato momento que você morre, você perde 70 gramas de peso. No exato momento que você morre. E não só isso, como você pode... Cara, quantos estudos que não tem fotos tiradas da alma humana? E a alma humana se alimenta do quê? De carvão? De galinha? De pato? De ganso? A alma humana, ela é uma fonte energética. E ela, para se alimentar, ela precisa de energia. Só que você não vai se alimentar de peixe. Você não vai se alimentar de coxinha, de salgadinho. Não, a alma humana, fonte de energia, se alimenta de energia. Então já foi criado. Isso que você está falando se chama alma humana. Espírito humano. Já foi criado, se alimenta de energia. Então, o que eu enxergo aqui
duas hipóteses, a gente nunca pode desconsiderar isso. Pessoas que têm conhecimento da verdade ocultam a verdade para fazer com que outras pessoas se desvirtuem. Eu não acreditava nisso, hoje em dia eu começo a acreditar. Pessoas que são mal intencionadas de verdade. Existe essa possibilidade. Ou talvez esse senhor aqui, ele desconheça isso, meu irmão. Não tem como. Como que é possível existir em todas as constantes antes da criação do universo? Para ocorrer luz, para ocorrer buraco negro, para ocorrer formação de planetas, estratosfera, tudo que se acredita, já teria que criar, antes da criação do todo, as constantes teriam que existir. E não me venha com essa, mas o fim de um Big Bang é o início de um outro. Beleza, mas então aquele primeiro Big Bang, o primeiro que deu origem a tudo, e aquelas constantes que estavam lá, quem criou? Então, falta nessas pessoas, ao meu entender, independente da idade, falta nessas pessoas humildade, cara. Humildade, a arrogância é muito grande. Geralmente quem tem mestrado, doutorado é puramente arrogante. A pessoa se acha, eu tenho um título como doutorado, pós-doutorado, eu tenho um título, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que por exímio eu sou Supremo Senhor da Sabedoria. Olha, me desculpe, mas você não é. Você pode passar a sua vida inteira nos livros, que você não vai ter estudado nem 0,0000000000001% de todo o conhecimento do mundo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Você precisa, antes de tudo, como dizia Santo Agostinho, você precisa orar primeiro. Fazer o seu encontro com Deus, a sua jornada com Deus, para depois você passar para o lado teólogo, para o lado científico. Então, eu, por exemplo, é impossível negar a presença de Deus. Só com a minha vida, a quantidade de milagres que eu passei foi inacreditável. Agora, os meus milagres não chegam perto do Padre Pio. Padre Pio, ele fazia em média de 6 a 12 milagres por dia. Pessoas que chegavam lá mancas, pessoas chegavam com câncer, pessoas chegavam com tuberculose, pessoas chegavam cegas. O cara curava todo mundo. Pega os apóstolos de Cristo, todos documentados. O Padre Pio morreu na década de 70, velho. Já tinha câmera. Tá entendendo? O negócio provando lá. Ó. Teve um caso aqui, ó, para você entender um pouco. Ó. O Sol de Fátima, né? Sol de Fátima. Cara, os caras... Tipo assim, negócio bizarro, velho, bizarro. Fenômeno que ocorreu, cara, que ocorreu. Negócio documentado pela ciência, cara. Documentado pela ciência, o Sol de Fátima. Tenta explicar como é que 70 mil pessoas viram o Sol de Fátima. Como é que você pode explicar isso aqui, meu irmão? Como é que você pode explicar isso aqui? Isso aqui é o Sol de Fátima. Outra coisa aqui, ó, para você não falar que eu tô acho que é Manto de Guadalupe, ó. Manto de Guadalupe. Pesquisa um pouco, só pesquisa um pouco. Manto de Guadalupe, meu irmão. Tá vendo esse manto de Guadalupe aqui, ó? Esse manto, os caras estavam restaurando a igreja, deixaram cair ácido aqui nesse manto, fez um buraco estratosférico. E aí, 2 horas depois, o manto foi reconstruído, cara. Quer ver outra coisa importante aqui para você ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Santos com corpo incorrupto, olha só. A quantidade de pessoas... O Padre Pio é uma delas, né? Mas tem outros. Tem santa aí, meu irmão, que tem 400 anos que continua com o corpo exatamente igual. Deixa eu pegar aqui para você ver. Então, assim, é isso que você tem que entender. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que é interessante aqui. Eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu só conferir se é aqui, ó. É aqui... Ou se está em um outro lugar ali que eu queria trazer para vocês. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou colocar a imagem para vocês verem aqui, ó. Eu vou reduzir a minha imagem, né, para ficar fácil de você entender. Tá aí, ó. Olha só. Sabia que a casa em que a Sagrada Família de Nazaré viveu foi milagrosamente transportada para a Itália? Vamos lá. No dia 10 de dezembro,
celebra-se a translação da Santa Casa de Loreto, segundo a tradição, a casa na qual viveu a Sagrada Família, foi milagrosamente transportada pelos anjos de Nazaré, na Galiléia, para Loreto, na Itália. Tá? Aí está a casa aqui, ó. Essa foi a casa que Jesus Cristo viveu. Nesta casa, a Virgem Maria cresceu com Santa Ana e São Joaquim, que são os pais de Maria, e foi palco de momento em que ela disse o sim ao anúncio do anjo Gabriel. Ali o Verbo se fez carne, iniciando a redenção à humanidade. A família de Nazaré viveu ali em amor e felicidade, tornando o local sagrado. Em 1921, durante a expansão islâmica, a casa desapareceu de Nazaré e reapareceu em Tersates, na antiga Dalmácia. Isso porque os maometos provavelmente destruiriam a casa onde a Sagrada Família viveu. Né? Após anos, em 10 de dezembro de 1294, ela foi elevada sobre o mar Mediterrâneo e chegou aos bosques de Loreto, na Itália, cumprindo a profecia de São Francisco de Assis. Loreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. De fato, a basílica erguida em volta da casa se tornou um dos maiores santuários da Europa. A casa de Jesus, ela foi construída em volta. A casa de Jesus está aqui. Essa basílica foi construída em volta da casa de Jesus. A análise química da substância que une as pedras revela a característica de Nazaré, feita com tecnologia da Palestina antiga. Essa substância une as pedras desde há mais de 2000 anos. Documentação científica. A Santa Casa chegou a Loreto com essa composição inalterada até os dias de hoje. Tá aí, ó, mais um mistério. A Santa Casa é um símbolo de esperança. Então a pergunta que fica: como que você, cientista, vai me falar que uma casa que estava lá em Nazaré apareceu em Loreto, na Itália? Meu irmão, pensa comigo. Como é que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Me diga, qual é a sua explicação para isso? É o que eu sempre digo, meu irmão. É o que eu sempre digo. Eu não gosto de concordar com o Rômulo Marasquim. Porque o Rômulo Marasquim, ele é muito agressivo perante as palavras. Mas eu não posso negar a verdade que ele diz, né? O Rômulo Marasquim, ele fala o seguinte. Deixa eu só consertar aqui o microfone. O Rômulo Marasquim, ele diz o seguinte, né? Existem vasos da honra e vasos da desonra. Existem ovelhas e existem bodes. E as pessoas, elas são más por natureza. As pessoas escolhem o caminho do mal por natureza. Então, é aquilo, coniventes com o pai da mentira. Como dizia o Rômulo Marasquim. Eu não gosto dessa abordagem, que eu acho ela muito agressiva, mas eu concordo com ele. Tem pessoas que ou estão mal intencionadas, querendo te fuder, fazendo você desacreditar em Deus, ou são burros por ignorância. Só que, porra, o cara tem pós-doutorado. Como é que o cara tem mestrado em teologia, doutorado em teologia, pós-doutorado em ciências das religiões e não estudou os milagres, velho? Não estudou os milagres pelo mundo. Os milagres são autoexplicativos, evidências da plena existência de Deus. Não tem nem como você explicar algo fora disso. Como é que um cara passou por todo o meio acadêmico e não conseguiu enxergar um único milagre? Não bateu com o sol de Fátima? Então o cara, ele realmente está inclinado para o mal. Se a pessoa, mediante a todo o amparo acadêmico, provando a existência de Deus, cara, quantos... mas a Bíblia pode ser um livro escrito por homens. Aí tu vem aqui na Bíblia, aqui, ó, quantas conexões existem na Bíblia? Quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Quantas conexões que existem na Bíblia? Meu irmão, se não me falha a memória, são mais de 60 mil conexões. Se não me falha a memória, aqui, ó. Quantas conexões existem na Bíblia? Tá aqui, ó. Se não me falha a memória, são mais de 60 mil conexões. Quer ver? Eu acho que é 29 mil só de cruzamento de dados. Só de cruzamento de dados. É o livro mais... Você não tem como falar que esse livro é falso, cara. É impossível falar que a Bíblia é um livro falso. Ele é impossível de falar.
Aí eu digo para vocês, será que esse cara, ele é ignorante ou ele tá mal intencionado? A pergunta é essa. O cara pode ser ignorante. O que é ignorância? O cara olha para aquilo ali e fala, realmente eu não tenho capacidade intelectual de entender isso aí. Pode acontecer. No Brasil, o QI do brasileiro é 83, é menor do que um animal, de um chimpanzé. O chimpanzé tem 95. Tem teste ministrado em laboratório, né? O chimpanzé pode ter até 70, mas em laboratório, os chimpanzés, a grande maioria deles, realizado teste, deu 92, 95. Que é do brasileiro 83. Então pode acontecer, a pessoa ser ignorante pela própria natureza, mas, porra, o cara tem pós-doutorado. Eu não acho que esse cara é burro, velho. Eu não acho que esse cara é burro. Pô, o cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu acredito que por tudo que esse cara já passou, né, eu não sei se, eu posso falar a verdade, eu não sei nem se esse texto aí é dele de verdade, mas tomara que seja. Mas, pô, se o cara passou por tudo isso, meu irmão, não é possível que o cara não pegou os milagres, velho, pra estudar. Não é possível. Ou o cara tá mal intencionado de verdade, ou o cara é ignorante. Ignorante eu descarto a hipótese, porque você vê que o cara não é ignorante. Então eu sou obrigado a concordar com o Rômulo, né? Tem pessoas que vão praticar o mal, quer você queira ou não, e ponto final. Agora, eu só acho triste um cara falar um negócio desse, véio. Eu só acho triste. Porra, o cara podia estudar. Se esse cara estiver me ouvindo, estuda o milagre, o Sol de Fátima. Sério, estuda a vida do Padre Pio. Compra uns 4 livros do Padre Pio, documentado, e vê os milagres que esse cara fez, velho. Coisas documentadas. Vê o milagre que aconteceu. Velho, se tu não conseguir mudar sua mente, velho, pelo menos você sabe, é inegável os milagres, cara. A casa de Jesus sumiu ali da Palestina, foi aparecer em Loreto, na Itália, velho. Meu, é inacreditável. Inacreditável, meu irmão. Inacreditável. Então fica aí a dica para cada um de vocês aí, tá bom?